Estamos recebendo aqui o Rodrigo Cesar, que é o presidente do SAMAI, para falar sobre uma ação que o SAMAI está fazendo, ou pelo menos já fez por 2 oportunidades, que tem a ver com o furto de água na cidade. Eu lembro que quando o Rodrigo esteve aqui e assumiu a presidência, ele disse que o SAMAI ia fazer um programa, um projeto, né? Para a perda de água, para esse problema não só relacionado com a água que tem aí um percentual que o SAMAI acaba perdendo em função de vazamento, mas também por conta de furto. E é uma coisa que a gente se perguntou aqui na bancada outro dia: por que nunca na história do SAMAI se ouviu falar nisso, né? Em furto de água? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro, Luan, Cláudio Santos, que nos acompanha aqui também, todos os nossos ouvintes. Então, Dirley, esse setor que a gente de fato instituiu, não é que a gente instituiu, a gente estruturou o setor, né? Porque o setor de perdas, ele faz parte de qualquer autarquia, né? De água. Então, só que o setor de perdas do SAMAI de Brusque, ele estava muito fragmentado, né? A gente tinha o pessoal que trabalhava com geofone, o pessoal que trabalhava com corte, o pessoal que trabalhava com cadastro, enfim. O que a gente fez foi estruturar esse projeto, né? Esse setor. Para o ano que vem, a gente deve mandar um projeto de lei para a Câmara, né? Para que a gente possa também ter uma dotação orçamentária específica para investir nesse setor, né? A gente já anunciou, a partir do ano que vem a gente vai investir cerca de R$500 mil, né? Para compra de equipamentos, para estruturar de fato o nosso setor de perdas. Então a gente vai instituir por lei esse setor. Por quê? Porque eu não quero que isso seja uma ação do Rodrigo, do diretor-presidente, né? Eu quero que seja um legado para a autarquia, né? Para que, independente do diretor-presidente, o setor de perdas ele possa funcionar devido à importância que esse setor tem para uma autarquia, né? Então, veja, a gente tem alguns estudos de lei que apontam que o município de Brusque, né, com aquilo que a gente pretende inaugurar até início do ano que vem, né, uma nova capacidade de tratamento de mais de 120 litros por segundo aqui na estação central. Inclusive a gente está fazendo uma intervenção agora aqui na ponte do Guarani. A gente deve trabalhar durante toda essa semana para fazer aquela interligação da adutora de 500 milímetros, né, em virtude das bombas novas que foram implementadas. Isso vai aumentar a nossa capacidade. Então, incluindo isso, né, o município de Brusque não haveria necessidade, e já contando com a projeção de crescimento populacional, de investir em tratamento de água pelos próximos 18 anos, né? Mas por que falta, Rodrigo? Porque tudo que a gente produz, ou grande parte daquilo que a gente produz, a gente perde, né? Se eu estou falando que eu produzo cerca de 1.250 bilhões de litros de água por mês, e a gente perde cerca de 40% disso que a gente produz, eu estou falando que a gente deixa não só de perder no sentido de faturamento da autarquia, mas é a água que deixa de chegar para a população, né? A água que a gente já investiu, a água que a gente já tratou, teve um custo para a autarquia, né? Então, é muito mais inteligente a gente investir no setor de perdas para fazer com que essa água de fato chegue para a população, do que investir cada vez mais no tratamento, né, de água. Então, dada a importância desse setor, a gente começou a atuar fortemente, né? Eu quero botar um parênteses nisso, porque, por exemplo, vocês fizeram 2 ações. Na verdade foram mais, tá, Rodrigo? Não, porque teve uma que foi lá no São Pedro, né? Isso. Que foi um caso de um comércio que estava bastante kitnets, e esse caso aqui pertinho, que foram 24 kitnets. Isso. Aí você fala que foram mais, porque eu confesso pra ti que nesse tempo todo eu não tive conhecimento de nenhum tipo de ação do SAMAI. Assim, nós encontramos um baita furto de água. Você falaram em 500 mil litros por mês. 1 milhão de litros por mês, nessa última aqui no centro. Vocês aqui, meus colegas, eu não ouvi assim, SAMAI faz operação para fechar ligação clandestina. Isso não estava acontecendo, ou estava acontecendo, só não está sendo publicizado? O que acontecia... Porque, por exemplo, esse caso dos 24 kitnets é gravíssimo, né? É gravíssimo. Isso começou a acontecer, Rodrigo, porque devido à instituição desse setor de perdas. Hoje nós temos pessoas que monitoram primeiramente as maiores economias que a gente tem. Nesse caso específico, esse consumidor, ele chegava a consumir cerca de 450, 500 metros cúbicos de água por mês, e de repente baixou para 9.
9, 3, né? Só que a gente não tinha, né, um setor que ficasse atento a essa queda brusca, né? Porque é meio que automático, né? O leiturista passa, lê, manda, a gente emite a fatura, cobra, e não tinha ninguém monitorando isso. Hoje tem, né? Então tem uma equipe que disse, olha, peraí, vamos dar uma verificada porque não é comum, né? Por exemplo, a gente fazia cortes, né? O pessoal deixou de pagar água 3 meses, corta a água. E aí passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 1 mês, 2 meses, e ninguém percebia que esse cidadão não foi lá pedir para religar, não acertou o débito com o SAMAI. De duas uma, ou ele parou de consumir água, ou ele fez alguma ligação direta, e a segunda me parece mais viável, né? Então, hoje a gente tem um setor que é capaz de identificar isso. Antes, Rodrigo, por que não ouvia falar? Não é que não fazia, é que era muito pontual em algumas residências, né? Antes os leituristas eram nossos, não eram terceirizados como é hoje. Então, a gente identificava, ia lá, consertava, mandava para o cidadão uma multa de R$200, ele pagava e vida que segue, né? Então, hoje, a gente entende que é grave, Rodrigo. A gente entende que é grave porque não é só porque o SAMAI deixa de faturar. É porque os moradores da rua onde esse pessoal rouba acabam sendo prejudicados. Eu vou dar o exemplo aqui nessa rua aqui no centro. Quando a gente estava lá, né, fazendo a ação, a moradora da última casa, uma senhorinha de idade, ela disse, vai fazer 1 ano e pouco que a água não chega mais na minha casa com pressão, eu sofro bastante com falta de água. Mas é claro, né? 500 mil de litros de água por mês era desviado antes de chegar na casa dela. É claro que a pressão diminui. Só chegava com tudo... Estava abastecido, e essa era uma conta que o SAMAI não tinha, né? A gente não tinha como pressurizar mais a rede porque a gente não tinha esse dado que havia esse consumo. Então, o cidadão que faz isso, ele não só causa um prejuízo financeiro para a autarquia, como ele prejudica toda a comunidade, né? Todas as pessoas que moram naquela rua. Falando nesse caso específico, tá? Vamos pegar um exemplo, porque vamos supor que eu acredito que vocês vão até intensificar a fiscalização desse negócio de furto de água. Vamos pegar esse caso específico para exemplificar. O SAMAI falou que era algo em torno de 500 mil litros de água por mês, um prejuízo de R$40 mil. Vamos pegar esse caso específico. Por que eu estou falando isso? Porque também serve de exemplo para outros casos que acredito que esteja acontecendo na cidade. O que vocês vão fazer diante desse caso? Vocês vão acionar na justiça o proprietário para devolver? Então, enfim, qual é a atitude que vocês vão fazer? Isso, inclusive hoje às 14h30 eu vou estar na Polícia Civil, né, para representar, e aí inclusive o pessoal da Polícia Civil solicitou um cálculo, né, por escrito, que contabilizasse o valor do prejuízo para o SAMAI, né? Ele vai responder criminalmente, o artigo 155 do Código Penal, é roubo, é furto, né? E além de responder criminalmente, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, sim, né? Então a gente vai atuar. A multa hoje é R$200, a gente está trabalhando junto com a Gira, a partir do ano que vem a gente vai aumentar para R$5 mil, né? Para que pese no bolso do cidadão, para que o cidadão pense 2 vezes antes de fazer esse tipo de coisa. A gente sabe que a gente deve ter espalhado pela cidade vários casos como esse, né? E agora a gente está trabalhando, a gente está identificando, a gente pegou mais um no Planalto, a gente pegou mais uns 4. Por que não anunciou, Rodrigo? Porque eram residências onde o proprietário se propôs, né? Reconhecer, estou errado, cobra, eu quero regularizar, vou fazer o que tem que fazer. Não é que nesse foi 24 kitnet. A gente entende que o prejuízo é muito maior e aí é agir literalmente de má fé, porque ele está se beneficiando financeiramente com a água do SAMAI. Agora, né? Como identificar alguém que está se beneficiando, ou seja, faz isso por conta de um cifrão, e aquele que está desempregado e precisa, muitas vezes, não tem condições de pagar, literalmente está desempregado, está numa situação difícil. Como identificar esses 2 perfis aí, como fazer uma lei para que essa multa seja diferenciada para um e para outro? Isso, Dilei. A gente está agora trabalhando em cima de toda a documentação para regulamentar esse tipo de ação, né? Porque a gente entende que são 2 casos distintos, né? Os 2 errados, né? Os 2 são furtos, mas existe um primeiro caso onde a pessoa rouba água para se beneficiar economicamente, abastecendo estabelecimentos comerciais, kitnets, moradias e assim por diante. E tem aquele cidadão que de fato não consegue pagar na hora do desespero, tem filho pequeno em casa, acaba fazendo uma ligação clandestina para poder colocar água em casa, o que não está certo, né? Os 2 casos estão errados, os 2 são furtos, são roubos. O que a gente precisa fazer é diferenciar, né? Aquele que se beneficia economicamente, isso a gente quer usar de fato o rigor da lei, né? E aquele que
que fez essa manobra ou esse furto apenas para benefício próprio, né? Ele vai também sofrer as sanções da lei, mas a gente quer flexibilizar a regularização para esse cidadão, né? A gente, sei lá, vamos parcelar isso, vamos regularizar, né? Então a gente quer agir de maneira justa, né? Aquele que cometeu um roubo e um furto muito maior e se beneficiou com isso, ele tem que ter uma sanção, e aquele que fez errado também, que vai pagar e que teve causou um prejuízo menor para o SAMAI e para a comunidade ao redor, ele vai pagar também, mas numa dosagem um pouquinho menor, né? Então essa regulamentação, a gente já tem uma equipe trabalhando em cima disso, e ano que vem a gente deve publicar a forma que a gente vai fazer isso também. Mas isso não coloca, desculpa, Rodrigo, não coloca um pouco em xeque essa ação, porque você está criando pesos diferentes, medidas diferentes, né? Eu entendo que errado é errado em qualquer situação, né? A minha preocupação é justamente no sentido, o cara daqui a pouco vai lá, alega, evidentemente, mas eu fiz isso por uma necessidade, tal, né? Você não cria uma situação muito preocupante do ponto de vista da desigualdade. Eu te entendo, mas ele não vai deixar de ser punido. Ele vai responder criminalmente, vai responder pelo crime do furto, do roubo, ele vai pagar a multa também, ele vai pagar o retroativo para o SAMAI, tudo da mesma forma. Só a diferença é o peso da sanção. Só que, para esse, de repente, para o cara que roubou para abastecer kitnet, que ganhou financeiramente, a gente deve cobrar à vista para que ele possa religar e ter direito à água de novo, e esse outro, sei lá, parcela em 5 vezes o débito, então. Né? Então, é apenas essa flexibilização, né? Os dois estão errados, os dois vão responder criminalmente, os dois vão pagar a multa, os dois vão pagar o dano para o SAMAI, só que o que a gente pretende flexibilizar é a forma como cada um pode regularizar isso, né? O cidadão ali que fez apenas para a casa dele, vamos lá, a gente religa, parcela em 5 vezes, né, o débito, e aí pode continuar tendo água. Esse que agiu para abastecer estabelecimentos comerciais e que faturou em cima disso, não. Esse a gente entende que já ganhou um dinheiro em cima da água do SAMAI. Então, esse para religar, ou ele acerta o débito à vista, ou então não vai ter água. Então hoje o cara que está nos ouvindo agora, que sabe que está errado em alguma situação dessa, ele procurando o SAMAI e diz, olha, eu sei que eu estou errado, fiz errado ali, ele vai ter um tipo de atenção diferenciada para resolver isso. A pessoa que fez errado, né, ela fez e ela sabe como desfazer. Sim. Né? E a gente espera que essas pessoas possam desfazer isso sem a necessidade antes que a gente encontre. Entendi. Porque a gente vai encontrar. Sim. Né? Principalmente a partir do ano que vem. A gente vai encontrar. Né? A gente vai reforçar a equipe, a gente fez processo seletivo agora para encanador, enfim. A gente vai reforçar a equipe, a gente vai passar pela cidade, né, fazendo uma vistoria com escuta e assim por diante, e a gente vai pegar. Isso é uma certeza. Então, a pessoa que está ouvindo, talvez seja uma chance ainda, né, para que você não responda criminalmente, para que você não pague o valor da multa muito grande. Faça o que é certo, é só isso que a gente está pedindo. Faça o que é certo, né? Porque não é justo com todos aqueles que pagam a água certinho, que fazem o certo, sofrerem em virtude daquele que faz errado. Né? O desabastecimento de água, principalmente no período do verão, é culpa das pessoas que furtam, não só. A gente sabe que não é. Mas ajuda, Mas né? faz parte, né? Tu coloca, nesse caso específico, 500 mil de litros de água por mês. Para gente ter uma noção da dimensão, é um reservatório do Bruchal que a gente inaugurou por mês. É muita água. E é essa água que deixa de chegar para outras pessoas, né? Essa água que não é contabilizada, que a gente não tem capacidade de reinvestimento para que a gente possa melhorar a rede, para que a gente possa investir em armazenamento de água para abastecer o resto da cidade. Acho que o assunto principal aqui já, até no intervalo, o Rodrigo estava trazendo, o Cesário estava trazendo outras informações aqui sobre essa situação da perda de água no município. E você trouxe um dado aí, uma informação de que na tua gestão, nos próximos 2 anos, você quer recuperar ou você quer melhorar o faturamento do SAMAI em um pouco mais de R$1 milhão por conta de ações relacionadas a esse setor. É isso mesmo, Diego. Assim, o setor de perdas, né, ele envolve muito mais do que o furto de água. O furto de água ela é uma parte, né, daquilo que a gente perde da água do SAMAI. A gente tem muito rompimento de rede, por exemplo, né, e agora a gente deve começar. Isso é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, né? A gente deve começar a licitar a tubulação para a substituição de rede do SAMAI em PAD. É um cano um pouquinho mais caro, mas ele é muito mais resistente, né? Veja, eu fui com o nosso diretor-geral, o Juan,
né, no mês passado em Joaçaba. Joaçaba, lá é o CIMAI, né, são 3 municípios que são atendidos ali por Joaçaba, e eles têm o setor de perdas instituído desde 1997, né, e hoje mais de 50%, cerca de 60% da cidade, a tubulação por onde passa a água já é em PAD, né, e segundo o pessoal do CIMAI de Joaçaba, eles não têm uma ordem de serviço de rompimento de rede onde é cano de PAD, né? Todo o rompimento de rede ele está onde é cano de PVC, onde são os canos convencionais. Então a gente deve começar a fazer essa troca gradativa, né? Claro que a gente não consegue revolucionar do dia para a noite, mas para as novas redes que a gente deve implementar, para a substituição de algumas vias e redes importantes, a gente deve começar já a implementar o PAD. Inclusive a gente deve mudar a nossa legislação para começar a exigir dos loteamentos, né, que eles coloquem na constituição do loteamento o cano já em PAD, né? Por quê? Porque ele é muito mais resistente e a gente entende que isso facilita e ajuda muito a gente evitar, né, a perda de água. Então a gente tem a questão da perda, a gente tem questão dos nossos hidrômetros, alguns hidrômetros antigos, posicionados de maneiras erradas, que fazem com que o hidrômetro ele contabilize um valor menor da água que realmente passa, né? Então a gente imagina que cerca de 40%, 50% da população, quase metade da população paga menos água do que consome, e isso não é culpa do cidadão. E aqui eu não estou falando de um valor astronômico de R$200, não. Cada cidadão às vezes é R$5 a mais, 15, às vezes é 30, às vezes é 50, às vezes são R$3 a mais, né? Isso por economia dá um montante muito grande no final, né? Então a gente está investindo pesado também, a gente deve começar a investir financeiramente a partir do ano que vem em equipamentos pouco mais potentes para que a gente possa identificar o vazamento, que a gente chama de vazamento invisível, né? São muitos rompimentos de tubulação que ela só aparece depois de um tempo, né? Quando o solo já está muito encharcado, quando acontece de fato... Ou quando abre um buraco, né? Tem aqueles casos, né? Isso. E aí, quanta água a gente já perdeu, né? Até a gente identificar o vazamento. Então, a troca da tubulação por PAD, né? O investimento em equipamentos para identificar esses vazamentos ocultos, a troca de alguns hidrômetros e o reposicionamento dos hidrômetros de maneira correta, como de fato prevê a legislação, a intensificação na ação com essas pessoas que furtam a água, tudo isso faz parte de um contexto onde a gente pretende, daqui 2 anos, começar a aumentar o faturamento do SAMAI em cerca de R$1 milhão. Isso é uma projeção, claro, né? É uma estimativa, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas o fato é que o trabalho, né, no setor de perdas vai fazer com que a autarquia fique superavitária, né? Tem umas 2 perguntas aqui de ouvintes, até para dar uma valorizada. A Graziela pergunta o seguinte: moro na Rua da Paz, ali na região da São Pedro. Chega o verão, falta água todo final de semana, daí fica em torno de 1 hora vindo só ar no canal. O que faz para ressarcir, diz ela? Isso altera? Teoricamente, a gente não tem nada que comprove que a entrada de ar, né, ele cause dano ao cidadão, né? Sim. Qualquer cidadão que estiver nos ouvindo, que tiver qualquer dúvida em relação a isso, pode ir lá no nosso setor de atendimento e solicitar, né, um teste no hidrômetro. Pelo contrário, a gente tem o teste que a gente faz no hidrômetro, a gente tem a vazão máxima, a vazão média e a vazão mínima. Se tiver alteração na vazão mínima, o cidadão ele tem direito a pagar a fatura e o valor mínimo, que a gente cobra só a taxa, né? Qualquer alteração na vazão média ou vazão máxima é prejuízo para o SAMAI, né? Não altera, né, para o cidadão. Tanto que a gente pretende fazer essa ação de horizontalizar os hidrômetros exatamente por causa disso, né? Porque a gente perde muito na vazão média, principalmente, né? Ou seja, muita água passa pelo hidrômetro e não é contabilizado, né? Então, em relação à falta de água, principalmente nessa região, a gente imagina, né, não só nessa região, como diversas outras regiões, loteamento Florense, loteamento Cadore, algumas regiões que historicamente sofrem ou sofriam por falta de água, vão ter uma condição um pouco melhor nesse verão e muito melhor no próximo. Esse é um compromisso meu, né? Por quê? Porque a gente fez alguns investimentos em troca de alguma rede. A gente aumentou, por exemplo, lá na Limeira, próximo do loteamento Cadore, a reservação de 25 mil litros para 75 mil litros, para tentar minimizar um pouquinho,
Loteamento Florença, a gente fez uma reunião, atendeu eles, fizemos um trabalho de engenharia, estamos lá trabalhando, trocando a rede para aumentar a vazão. Eu imagino que nesse último final de semana, onde deu um calor muito forte, foi uma prévia do verão, principalmente o loteamento Florença, eu acho que não teve falta de água. Isso se eu estiver enganado, ou se houve, né? O pessoal do loteamento tem meu contato, pode mandar aqui para mim, né? Mas a gente não recebeu. Normalmente, final de semana eu recebia no meu celular, esse final de semana não recebi. Eu imagino que não deva ter faltado água, pelo menos não como faltava anteriormente. A rua AZ004, pessoal, agora a gente vai inaugurar, vai fazer essa benfeitoria. A rua Raimunda, alguma coisa, lá na Limeira também, não tinha água do SAMAI, mais de 1 quilômetro, a gente finalizou. A gente está fazendo a melhoria de algumas redes para evitar a falta de água. Veja, para o ano que vem a gente vai ter o reservatório de 1 milhão de litros no Rio Branco, um reservatório de 2 milhões de litros na Volta Grande. A gente já vai começar a avançar para a criação de um reservatório, provavelmente para o próximo ano, daí 2027, no Águas Claras. E com a criação desses reservatórios a gente vai ter um pulmão, um fôlego muito maior, né, nos momentos de crise. Então, assim, para esse verão, muitas localidades onde faltava água sempre, a gente vai conseguir minimizar um pouquinho. Vocês têm alguma preocupação específica para a temporada de verão? Assim, porque vocês têm uma estimativa de consumo mais aqui, menos ali, né? Mas talvez algum lugar que vocês, sei lá, não sei se vocês usam o caminhão-pipa de repente, mas que vocês têm uma preocupação maior para a temporada de verão? Usamos inclusive o caminhão-pipa exatamente para abastecer essas localidades, né? Nesses períodos de crítica, porque o verão a gente entende, o pessoal está de férias, está em casa, o consumo é maior, o calor é maior, há um consumo muito maior de água e a gente precisa dar conta da demanda, então o consumo aumenta significativamente, né? E ao aumentar o consumo a gente precisa dar conta, né? Hoje a gente tem uma equipe técnica fantástica, né? Que consegue fazer as famosas manobras, né? Jogar água de um lugar quando termina, colocar em outro lugar, enfim, fazer essas famosas manobras. A gente tem uma equipe qualificada para isso. Com esse investimento que a gente fez, ou com esses investimentos que a gente fez ao longo desse ano, a gente pretende minimizar e para o próximo verão já praticamente chegar próximo ao zero do problema de falta de água na cidade. Veja, a gente está na iminência também da criação ou da construção da famosa ETA da Cristalina, né? A licitação já foi lançada da concessão do esgoto, né? A outorga da concessão do esgoto, o lance inicial é 20 milhões de reais e os lances são de 10 em 10 milhões. Então, o dinheiro da outorga da concessão do esgoto é para a construção da ETA da Cristalina e tendo isso em mãos, né, a gente pretende falar ou trabalhar com a hipótese de, depois de ela estar operando, as redes funcionando, a gente não falar mais em falta de água para a nossa população no período do verão ou em qualquer outro período pelos próximos, 30 ou 40 anos. Então é isso. Uma outra pergunta aqui do Orides Bertolini, ali da Águas Claras. Gostaria de perguntar para o Rodrigo Cesari por que uma empresa privada usa o SAMAI para cobrança? Porque tive problema com a Recicle, deixei de pagar em dia a água. Porque a Recicle, qualquer porta aberta, ela cobra e isso gera problema. Deveria jogar a responsabilidade para a empresa privada. A Veolia, né? No caso, eu acho que Veolia, é a Veolia, né? A Veolia, ela cobra, a gente tem no termo de concessão de quase 20 anos atrás, diz que o SAMAI é responsável, né, por cobrar na fatura o valor da Veolia também. Claro, o SAMAI recebe uma porcentagem, centavos em cima de cada fatura, se não me falha a memória, e aí a gente faz essa cobrança. O que o cidadão pode fazer ir até o setor de atendimento da Veolia e solicitar o pagamento, que seja feito o pagamento separado, né, o da água, e que ele possa pagar o que ele tem em débito com a Veolia diretamente através de boleto. Penso eu que isso seja possível, né? Só que isso tem que ser uma iniciativa do cidadão e aí não é no SAMAI, né, que a gente não tem essa capacidade de cobrar aquilo que é da Veolia, né, a parte, paralelo, separado, apenas na fatura, né, conforme prevê a legislação vigente. Então, uma orientação para o cidadão, para o ouvinte, é que procure o atendimento da Veolia para que possa ver essa situação diretamente com eles. Eu quero voltar a aquelas contratações que você falou há pouco, que inclusive para esse plano de remanejamento aí de perdas de receita para o SAMAI por conta de vazamento, de furto de água, você está criando ou está fazendo uma junção dentro do SAMAI de outros departamentos, de outras pessoas que estavam fazendo uma coisa só.
Mas você falou em contratação. E aí, como é que fica o orçamento do SAMAI? Isso será por concurso público? Não, isso será por... Como é que você vai fazer isso? Grande parte das pessoas que hoje trabalham no nosso setor de perdas são efetivos, né? A gente otimizou a capacidade, o talento, o profissionalismo daqueles servidores de carreira, né? Hoje o Luciano Camargo, um grande servidor, já foi diretor-presidente do SAMAI, é quem gerencia e chefia esse setor de perdas, né? Junto com ele vários outros efetivos com uma vasta experiência, né? A contratação de algumas pessoas específicas para o setor, são 3 ou 4 pessoas, são encanadores, que advém desse processo seletivo que a gente finalizou há 15 dias atrás, né? Então a gente deve começar a chamá-los. Claro, a gente tem uma demanda de encanador lá na nossa área técnica, né, para constituir a nossa área técnica, e para além daquela demanda a gente vai ter um acréscimo de 3 ou 4 servidores encanadores para reforçar, né, o setor de perdas. Veja, eu entendo como um investimento, porque o trabalho que essas pessoas vão fazer vai gerar uma economia para o SAMAI, né? A gente deve começar a faturar um valor que deve pagar o salário desses servidores pelo menos em 50 vezes a mais, né? Então é um investimento de profissionais que visam um retorno financeiro e econômico para a autarquia. Então, né, a gente vai fazer a contratação, a gente precisa reforçar a equipe, a gente precisa dar condições. Veja, Dirley, o investimento no setor que já foi anunciado de R$500 mil por ano, né? Hoje eu devo utilizar do superávit para o próximo ano, até a constituição da lei, a gente criar uma dotação orçamentária específica para isso. Eu estou falando no investimento de R$500 mil por ano, e em contrapartida eu falei aqui num retorno para daqui a 2 anos de aproximadamente R$1 milhão por mês, né? Então é um investimento, né? Ele se paga, ele faz com que a autarquia seja muito mais superavitária e possa investir cada vez mais, né, na qualidade da água que chega na casa do cidadão. Então, né, esses são investimentos que a gente pretende fazer visando economicidade. Muito bem. Deixa eu só registrar claro, aqui um comentário da Neuza ali do Águas Claras. Ela está dizendo o seguinte: gostaria de comentar para o presidente do SAMAI que no período de verão passamos a maioria da temporada na praia. Aí o SAMAI vem, troca o hidrômetro porque diminui o gasto. Alegam que o hidrômetro está com problema, mas na verdade não está marcando porque não está sendo usado, e acaba sendo um gasto desnecessário com o hidrômetro, mão de obra, diz aqui a Neuza ali do Águas Claras. Me manda esse caso específico, até porque a troca de hidrômetros é uma exigência da AGIR, a gente tem uma quantidade por ano que a gente precisa trocar, e é claro que a gente identifica aqueles hidrômetros, né? Por exemplo, com um logger que hoje tem com logger de 30, a gente coloca um logger de 30, que é um sensor que fica dentro dele, sim, que mede a vazão da água. Então, para que seja muito mais justo tanto para o cidadão quanto para a autarquia, a gente não prioriza aqueles, por exemplo, que tem uma quilometragem maior rodada, mas já com logger de 15, e sim com aquele que foi trocado mais recentemente, porém com logger de 30, né? Mas essa troca específica dos hidrômetros, ela não acontece com muita frequência na cidade, né? Até se a pessoa quiser mandar depois uma foto da fatura dela aqui para ti, Valdomiro, se puderes me encaminhar. Eu vou te encaminhar o contato dela ali, pode ser? Para dar uma verificada e ver quando foi trocado, o motivo que foi trocado, né? Até para que seja transparente e justo também com a moradora. Perfeito, eu vou fazer aqui, Neuza, pedindo a tua autorização aqui no ar, aqui para passar o teu contato para o Rodrigo, até para ele poder, de repente, né, esclarecer melhor essa Pode mandar situação. Que daí a equipe vai averiguar, tá? Perfeito, bom? Então, um retorno para ela. Perfeito. Muito bem. Rodrigo, obrigado, tá? Sucesso aí pela frente. Tem muito trabalho o ano que vem, né? Bastante trabalho. Dirley, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, por abrir as portas. Valdomiro, Rodrigo, Dirley, Luan, Cláudio, ouvintes, obrigado e um ótimo dia a todos.